Ó, quem tá nos vendo deve estar falando, o banco, o banco me roubou. O banco me roubou. E aí? Vamos lá, a primeira pergunta para você o banco pode reter... Ah, essa é boa, hein? O banco pode reter salário de quem está devendo pelo banco? Ah, tal empresa paga por aquele banco. Ah, mas o fulano está me devendo, o banco vai lá e bumba no teu dinheiro. Pode? Não pode. Isso, na verdade, é uma medida que os bancos acabam tomando muito. Opa! Até mesmo porque quando a gente assina o contrato, muitas vezes é aquele contrato de adesão, né? Você não lê as cláusulas. Não, você também vai a lá letra e pequenininha também, é outra pega-pega, né? E assina o que for. E ali diz que, de repente, o banco pode tomar o seu salário para poder pagar as dívidas que existem. É o que eu ouço. Só que isso não pode. Não pode. Não, na verdade existe, isso é proibido por lei. Se você deve para o banco precisa mover uma ação contra você. Ele não pode tomar o seu salário. E existe também uma outra situação que hoje existe do superendividamento, que também é uma situação que permite somente que alguns contratos ou algumas situações não podem levar o seu valor inteiro, mas somente um percentual, que vale aí de 30%, 40% para essa situação. Então, dependendo do caso concreto, o banco não vai poder ficar com o seu salário de forma alguma, ou em algumas situações específicas, o banco no máximo poderia ficar com 30% daquilo que você ganha, não mais do que isso. Ah, tá bom. Tá, entendi. A pessoa, de repente, sofreu o golpe da troca do cartão. Que golpe é esse da troca do cartão? Nossa, esse é um golpe que tem acontecido bastante. Como é que é? E aí, já emendo, a pessoa pode conseguir a suspensão da cobrança na justiça? Isso tem acontecido bastante. O que Qual acontece? Que é? Isso é gozado. Olha que eu não nasci ontem, começou na profissão faz tempo. Qual é? Você vai lá no caixa eletrônico e aí você vai fazer alguma operação com o seu cartão no caixa eletrônico. E muitas vezes aparece alguém vestido lá com um crachá do banco para dizer assim, olha, eu ajudo a senhora a fazer essa operação. Não, tá bom, sem te cortar, cortando. Mas, pô, o vigilante é boneco de Olinda ou tá lá para ficar olhando essa situação? Infelizmente isso acontece. E aí, na hora de fazer essa operação, muitas vezes eu pego aquele cartão que não tá comigo e troco esse cartão. E aí a pessoa fica com prejuízo. Mas pô, o banco, tá dentro do banco. Sim. Dentro da porta para dentro. Dentro da área de caixa eletrônico tem que ter um vigilante olhando, doutor. Infelizmente isso acontece muito. As pessoas usam aqueles coletes, aqueles crachás e acabam fazendo essa situação. Só não entendi essa aqui. A pessoa pode conseguir a suspensão da cobrança na justiça? Que cobrança é essa? Porque quando isso acontece com o golpe, muitas vezes acontece o golpe e você tem um prejuízo. E o banco diz, na verdade, que o problema é seu, você que deixou trocar o cartão, você que não percebeu. Né? Então, na verdade, existe um prejuízo. De repente, com essa troca de cartão, ele foi lá, sacou um dinheiro da sua conta, fez um empréstimo consignado. Os bancos se negam a ressarcir. Sim. Mas qual é a sua sugestão para a pessoa? A pessoa precisa procurar um advogado da sua confiança, procurar o AB da sua cidade, fazer um boletim de ocorrência. Fazer o boletim é fundamental. Isso é importantíssimo. Fazer o boletim de ocorrência, olha o que o doutor Pozzocco está explicando. E tem um detalhe também muito importante, Fatioli. Tem um site hoje que chama consumidor.gov.br. Repita. Consumidor.gov.br. É uma plataforma governamental onde as pessoas fazem as reclamações contra os fornecedores quando acontecem isso. Essa plataforma ela é muito importante porque ela, na verdade, quando o poder público vai poder fazer contratos, alguma coisa, ele vai consultar exatamente as reclamações dessa plataforma. Então, tende-se, na verdade, a ter um tratamento diferenciado, uma resposta, pelo menos uma resposta para os anseios do consumidor. Mais uma que é muito comum, acredito eu que seja muito comum. A pessoa teve a conta invadida no banco digital. Que direito ela tem? E aí já emenda outra pergunta. Regras são as mesmas para bancos digitais e bancos físicos? Sim. São? Tanto o banco digital quanto o banco físico, né? Os bancos digitais a gente chama de fintech, né? Que são esses bancos diferenciados. E os bancos físicos são os bancos tradicionais que a gente conhece. O banco B, o banco I, enfim, vários bancos. Nesse caso específico, todos eles fazem parte de um sistema financeiro, o qual a responsabilidade de todos é a mesma. Então, se você invadiu a minha conta num banco digital ou invadiu a minha conta num banco físico e eu fui hackeado e efetivamente lá no meu aplicativo você tirou dinheiro da minha conta, fez um empréstimo consignado, fez um Pix para alguém que eu não conheço, literalmente fraudou essa situação, existe a responsabilidade civil.
Ou seja, você pode ingressar com uma ação para discutir as operações, ter o seu dinheiro de volta e, o mais importante, ainda receber danos morais por isso. Tá.